No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma nova era. Uma era após a maior extinção em massa que aconteceu no planeta Terra. Hoje vamos falar do mundo após os dinossauros, período Paleoceno. O período Paleoceno vem depois do período Cretáceo. No período Cretáceo, teve uma das maiores extinções em massa que aconteceu no planeta Terra, extinguindo todas as espécies de vida que existia, incluindo os dinossauros. Isso foi por causa de um asteroide com a força de mais de 1 bilhão de bombas atômicas. Muito tempo depois, após a saída dos grandes répteis gigantes, vulgo dinossauros, mamíferos, pequenos répteis e pequenas aves tomaram o papel ecológico que os dinossauros deixaram vagos e agora são deles. No vídeo de hoje, vamos contar o primeiro passo da história para como o mundo é hoje, onde esses animais foram os antecessores de todos os mamíferos atuais. A Era Cenozoica se inicia há 66 milhões de anos atrás, após todos os dinossauros serem extintos e entrar um novo período, o período Paleoceno. Agora eu quero falar sobre algo muito importante, a posição dos continentes. No começo do Paleoceno, os continentes estavam até que bem parecidos com a posição que eles estão atualmente, mas não totalmente igual. Vamos começar pela Antártica. A Antártica, nessa época, não estava totalmente congelada e nem congelada ela estava. O continente em terra ainda existia, mas ia demorar alguns milhões de anos até que ela ficasse totalmente coberta por gelo e neve. A Índia estava fazendo seu percurso para a colisão com a Ásia, já que a Índia muito antigamente era um continente solo, mas depois de um tempo ele se colidiu com a Ásia. Ele ainda estava no meio do caminho para conseguir chegar até a Ásia. Agora vamos analisar a África e o Oriente Médio. Bem, nessa época, eles eram lugares muito mais tropicais e muito mais verdes muito diferente do que eles são hoje em dia, ambientes mais desérticos e menos verdes. A América do Sul e a América do Norte não mudaram tanto assim. Eles continuaram quase iguais desde sempre da mesma forma e muito colados. Em relação à Ásia e à Europa, elas estão incompletas em relação terrestre. Elas estão muito mais cobertas por água do que a metade que ela tinha de terra hoje em dia. Clima. Bem, o clima nessa época, como no período Mesozoico, não seria muito diferente no Cenozoico, já que eles também tiveram altas temperaturas em todo o mundo. A explosão de mamíferos. Bem, como eu disse, como os dinossauros deixaram o nicho ecológico deles vago, os animais começaram a substituir esse nicho, mas os animais que mais evoluíram foram os mamíferos, tendo uma explosão de espécies muito diferentes, algumas virando aquáticas, outras continuando na terra. E uma das primeiras mamíferos a começar a se desenvolver foram o Placidaiiformes, que foram os ancestrais dos primatas. Os cretodontas, a primeira classe de mamíferos carnívoros que veio a existir. As novas espécies de plantas. Bem, quando o evento KPG aconteceu, quando o meteoro caiu, ele matou milhares de espécies de plantas. Mas, mesmo assim, sobrou muitas delas. Não foram todas, mas pelo menos a metade delas sobreviveram. Bem, no período Paleoceno começou a surgir as angiospermas, que são espécies de plantas que dão flores, frutos, que a gente normalmente se alimenta.
E essas espécies de plantas começaram a ter mais diversidade nesse período. E também começaram a ter novamente herbívoros grandes. Um exemplo desses mamíferos gigantes herbívoros que começaram a surgir foi o Chloriflodon. Esse animal conseguia ter 1 metro de altura e 2,5 metros de largura. Agora vamos falar sobre os primos dos dinossauros, as aves e os répteis. Eles não deixaram de evoluir, mas nesse período eles iam voltar com tudo. As aves, bem, a maioria das aves que a gente tem hoje surgiram no período do Paleoceno. Como os pterossauros agora não mais dominavam os céus, agora quem dominava os céus eram as aves. Um exemplo de aves que começaram a existir foi a Vages, que era uma ave que surgiu no final do Cretáceo e ela começou a existir também no Paleoceno. Essa ave vivia na Antártica. Ela parecia também alguma espécie de pato. Ela também, segundo os cientistas, ela tem características de uma ave que caça dentro d'água. Mas nem toda ave fica no céu ou fica na água. Tinha uma ave chamada Gastores giganteus. Essa ave tinha 2,5 metros de altura. Essa ave é uma ave que caça. Ela não caça peixes ou fica comendo minhocas. Não, ela caça animais terrestres. Seu crânio podia chegar aos 70 centímetros, com um bico enorme para conseguir agarrar suas presas. Agora vamos falar sobre os répteis. Bem, a grande maioria deles conseguiram sobreviver ao evento KPG, que foi o evento da catástrofe do meteoro. E bem, os répteis que mais sobreviveram, além dos seus pequenos, também foram os crocodilos e os jacarés, que a maioria deles viviam em água doce. No período Paleoceno, eles conseguiram se diversificar melhor ainda. E um desses répteis era o Champossauro, descendente de jacarés e crocodilos. Essa espécie vivia em pântanos ou em rios. E bem, ele conseguia chegar aos 180 quilos, tendo 3,5 metros de largura. Mas eu também tenho que ressaltar sobre as serpentes. E é óbvio que eu nunca poderia me esquecer da maior serpente que viveu na América do Sul, a Titanoboa, sendo uma das maiores espécies de serpentes que viveu nesse mundo, e ela viveu no Paleoceno. Essa espécie de animal era tão louca que sua alimentação se baseava em jacarés gigantes, conseguindo chegar aos incríveis 12 metros de comprimento. Os oceanos do Paleoceno. Os oceanos. Bem, nos oceanos do Paleoceno começou a ter a maior diversificação de peixes de cauda raiada. Essas espécies de peixe são espécies de peixes que já existiram no Cretáceo, mas essa espécie não era tão diversificada nesse período, pois a maioria das espécies de animais aquáticos eram mosassauros, eram pleisiossauros, e agora eles tiveram chance de tomar o lugar deles e evoluir muito melhor sem ter muita preocupação. Foi também nesse período em que começou a ter indício das primeiras espécies de tubarão-tuba, e logo futuramente já daria no Megalodon. Nesse período também começou a surgir os ungulados, que são os mamíferos de casco. Foi nesse período também que surgiu os monotrematos, que são a espécie de mamíferos que podem trazer veneno, e também eles botam ovos, que neles tem os ornitorrincos. Cientistas estimam que talvez
tem alguns monotrematos na Antártica em forma de fósseis, mas como tem uma camada intensa de neve, é muito difícil de saber se talvez a gente possa encontrar. Roedores. Os roedores viveram no mundo inteiro no período do Paleoceno, mas os lugares que eles mais ficaram eram no Oriente Médio, lá na Ásia. Eles eram representados por Teniolabis, um roedor daquela época, mas também o Paramis. Na evolução daquela época, os roedores evoluíram muito e se espalharam pelo mundo todo. Mas também tem o grupo dos carnívoros, os mamíferos que comiam carne. Os mamíferos que se alimentavam de carne eram os miacoides. Agora, os primatas estavam sendo representados pelo Plecidariiformes. Nesse período começou já a ter mamíferos carnívoros, já ficando um pouco mais grande, como o Oxytonodonta e o Hyenodonta. O fim do Paleoceno. Bem, todo período ele tem seu começo e meio, mas ele tem que chegar ao seu fim, e o período Paleoceno chegou no seu fim. O fim do Paleoceno foi marcado pelo máximo térmico do Paleoceno e do Eoceno, sendo considerado um problema climático que aconteceu nesse período, fazendo os biomas ficarem mais quentes e ásperos. Mas bem, chegou o fim desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e aperta esse sininho, porque isso vai me ajudar muito. Então eu te encontro no próximo vídeo. Foi isso, falou, bye bye!